Olá, bom dia! São 11 horas e 30 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. A nossa convidada de hoje é a economista e cientista política Lilian Furquim de Campos Andrade, professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela vai analisar a interferência da política na economia global. Esse tema está em alta tanto no Brasil como no mundo. Tem dúvidas? Participe do nosso programa. Mande suas perguntas para a Lilian aqui na área de comentários do Facebook. Antes da nossa conversa com a Lilian, vamos para o nosso telão ver o que a semana nos reserva na economia nacional e internacional. O primeiro item é a Bolsa de Valores, que está em queda de 0,45% aos 61.927 pontos. Nosso próximo item é o câmbio, em alta de 0,27% aos R$ 3,30. Em seguida, vamos ver qual é a manchete do site da Isto é Dinheiro. No www.istoedinheiro.com.br você vê: Temer apela a Alckmin e Dória para manter PSDB. É a manchete do site nesse momento, com os segundos destaques aqui embaixo. Decisão do STJ pode mudar a relação de forças entre herdeiros das pernambucanas. Notícia de negócios aqui à esquerda. E Gilmar Mendes vê devassa como tentativa de intimidações aqui à direita. Muito bem, o próximo item é a nossa agenda da semana, com o destaque de hoje vem dos Estados Unidos. O saldo do orçamento federal de maio deve vir com déficit de 86 bilhões de dólares. Não é o primeiro da gestão Donald Trump, mas uma inversão do resultado de abril, que registrou alta de 182 bilhões de dólares. Amanhã, o calendário está de olho nas vendas do varejo no Brasil. O consumo está fraco por aqui e os consumidores não estão gastando. A expectativa é de uma queda de 2,3% em 12 meses e de 0,5% na comparação do mês de abril. E voltamos para os Estados Unidos na quarta-feira, com o dado mais importante da semana. O Banco Central Americano, Federal Reserve, apresenta a nova taxa básica de juros. A expectativa é de uma alta de 0,25 ponto percentual para 1,25% ao ano. Essa elevação deve mexer com a carteira de muitos investidores, o que pode significar a fuga de capital de muitos países como o Brasil. Esses investidores vão em busca da segurança e melhor remuneração dos títulos da dívida americana. Já na quinta-feira, feriado no Brasil, a zona do euro divulga a balança comercial de abril. A tendência é vir em linha com o resultado de março, em torno de 30 bilhões de euros. Depois do feriado de Corpus Christi, o Brasil conhece o Índice de Atividade Econômica. O Banco Central divulga na sexta-feira 16 o IBCBR de abril. Ele mostra a tendência do PIB. A expectativa é de uma leve queda de 0,1% sobre o mês de março. Na comparação com abril de 2016, o recuo será bem maior, de 2,1%. E o nosso destaque da semana é a interferência da política na economia global. Na semana passada, tivemos eleições gerais no Reino Unido, o aumento da pressão sobre Donald Trump pela influência russa nas eleições e o fim do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, aqui no Brasil. Fica impossível não olhar para trás e pensar como esses fatos vão influenciar esta e as próximas semanas. Lilian, a política mundial está uma bagunça. Como a economia se encaixa nesse tema? Seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Como que a gente pode pensar que a economia vai se encaixar nessa bagunça política? Eu acho que tem alguns fenômenos importantes aí que, primeiro que economia e política, elas estão juntas. Sempre, né? Você precisa de um ambiente minimamente estável, com regras claras, com instituições que funcionem bem para que os investidores tomem as suas decisões e, obviamente, façam inferências a respeito da saúde daquele país, das empresas daquele país, etc. Então, essa é uma condição fundamental para que você tome decisões no campo econômico. O que vem acontecendo aí no mundo político, na verdade, tem a ver com uma questão econômica importante, que é a crise financeira de 2008. Ela mexeu com as estruturas, ela modificou os orçamentos e fez com que muitos países tivessem dificuldade de levar a cabo uma série de políticas
políticas de bem-estar social. E quase 10 anos depois a gente ainda fala dessa crise. A gente continua falando. Que dificuldade para a gente resolver esse problema, né? São muitas as dificuldades, né? Porque os mecanismos que levaram àquela crise de 2008 ainda precisam ser revistos, né? Os controles, a forma de condução das finanças mundiais, algumas coisas foram feitas de controle, né? Para evitar abusos financeiros, mas ainda os efeitos da crise, ela continua, né? Esses efeitos são importantes, mexeram com os orçamentos de países que já tinham gastos elevados e um pouco descontrolados, esse mundo murchou, né? As finanças murcharam e agora eles vão ter que ter um desafio muito maior, que é negociar novos contratos com as pessoas, ou seja, novas formas de aposentadoria, de gastos sociais, que também ficam um pouco unidos com a mudança da demografia mundial. A gente está vivendo mais tempo, né? Então é importante a gente rever esses mecanismos, esse contrato social, né, entre o Estado e as pessoas. Eu falei nas antecipações das eleições no Reino Unido, que era de 2020, a Theresa May antecipou para 2017 justamente para conduzir o país à saída da União Europeia. Quer dizer, essa influência da crise ainda mostrando como que os países vão ter que se fazer esse novo contrato, né? Eu acho que na Inglaterra tem um aspecto mais difícil, que eles decidiram sair da União Europeia, mas as pessoas, não têm claro como isso vai ser feito, né? Questões muito complexas que ficam muito simples, se você tomar uma decisão sim ou não, perde muito do seu conteúdo. Então, uma das críticas que se faz à May durante as eleições, ela não teve nenhum momento de embate com o Corbyn, que é do Partido Trabalhista, inclusive para se colocar, afinal de contas, como vai ser feito esse Brexit, né? A ideia era que ela pudesse ter uma maioria e mostrasse força, mas na verdade ela perdeu força no governo e pode ser que ela tenha que renunciar nos próximos dias. Ela achava que ela teria uma vitória mais tranquila? Ela achava, mas a gente vê que as pesquisas inglesas já deram sinais de que já erraram outras vezes, né, com o próprio Brexit. Eu acho que eles deixaram de pensar que o manifesto do Partido Trabalhista, buscando sair um pouco desse período de redução de despesas, né, que é a austeridade, não teria um efeito tão grande, mas teve, né? O Partido Trabalhista conseguiu mais cadeiras, com um discurso de mais despesas sociais, mais atenção aos serviços públicos e, evidentemente, buscando um Estado menos austero, né? E isso atraiu os eleitores, sobretudo os mais jovens. Renúncia, né? Parece um termo É um termo pesado, mas não deixa de estar presente nos principais jornais britânicos, né? Os próprios conservadores disseram que era uma mulher, assim, uma morta-viva, né? Porque ela ficou tão enfraquecida com essa... Primeiro que ela chamou as eleições antecipadamente, achando que ia ter essa vantagem de mais de 20 pontos em relação aos trabalhistas, no final das contas ela perdeu o que já tinha, né? E isso deixou muito insatisfeitos os conservadores também. Ela não tem todo o apoio nem do seu próprio partido. Então, para você conduzir não só o Brexit, mas uma Europa, uma Inglaterra, né? Uma União Europeia, né? Perdão, uma Inglaterra diante de uma União Europeia que está brigando para sobreviver, com uma crise aí, com a imigração e o terrorismo, espera-se que o primeiro-ministro tenha muito mais força. E não é o caso da Theresa May, né? É interessante esse ponto da Inglaterra. A gente olha também para os Estados Unidos e vê o Trump envolvido em uma série de dificuldades, e aí tira os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é um acordo importantíssimo, né, para o mundo, envolvido nessa história da Rússia. O depoimento na semana passada do ex-FBI foi muito complicado. Como que você analisa o Trump aí nesse cenário de... O Trump, eu acho que ele é menos político de todos esses personagens que a gente falou, mas para o lado ruim, tá certo? Ele realmente está cumprindo o que ele disse que ia fazer, só que faz de uma maneira fora do protocolo de uma diplomacia, não assumindo que Estados Unidos sempre foram uma liderança no mundo, né, e de que o isolacionismo dos Estados Unidos é ruim para todos, né? Você não pode fazer um movimento desse sem consequências drásticas, né? Ele tinha razão que a economia americana precisa rever as suas estratégias para aumentar a produtividade, aumentar a inovação, porque ela perdeu com a globalização, a gente sabe muito bem. Os estados que a Hillary perdeu foram exatamente aqueles que mais sentiram a crise. Ele tinha razão nesse ponto, só que a maneira como ele está fazendo desestabiliza as forças internacionais. Existe toda uma ordem, né? Os Estados Unidos são importantes nesse processo. E o que mais
nos deixa preocupados é essa relação que ele tem com a Rússia, não tão clara, e talvez uma possível obstrução de justiça, que pode, numa coisa mais radical, numa situação mais difícil para ele, levar até uma denúncia para levá-lo ao impeachment. Seria muito interessante ver o impeachment nos Estados Unidos. A gente vivendo isso no Brasil, né, 2 vezes em 25 anos, e os Estados Unidos também envolvido num ponto desse. Seria interessante, sobretudo, para os analistas, né, que passam a ter a profissão mais difícil, que é minimamente entender o que está acontecendo nesse mundo, de uma mudança de forças políticas, né, muito claramente, né. Eu acho que o Trump vai enfrentar turbulências na área política para se sustentar, mas lembrando que a economia americana ainda é sólida, né, não enfrenta as dificuldades que a gente enfrenta do ponto de vista... Né, eles emitem dólar, né, a gente não pode esquecer disso, tá certo? Essa força esse é um toda, poder, né? Esse é um poder que só os Estados Unidos têm. E tem um Federal Reserve independente, né, que é muito competentemente liderado. Então, a gente não pode esquecer que lá, eu acho que a separação ali da política e da economia fica mais clara nas instituições, coisa que aqui no Brasil a gente tem tido dificuldade de observar. E a gente já volta para falar do Brasil. Vamos agora saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia desta semana. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. O tema de hoje é a inflação, que talvez seja a única boa notícia dessa crise. No mês de maio, o índice divulgado na semana passada pelo IBGE veio uma inflação bem baixa, a menor desde 2007, no mês em que a conta de luz subiu bastante, 9%. Isso mostra que, de fato, os preços estão rodando num patamar bem baixo. A inflação anual está em 3,6%. Olha só como é uma inflação bem baixa diante de uma meta de 4,5%. Claro que muitas pessoas vão dizer que é a recessão econômica que explica essa inflação baixa. Isso é uma verdade em parte. Se apenas a recessão explicasse uma queda da inflação, em 2015, quando tivemos uma retração de PIB de quase 4%, a inflação não teria superado os 10% ao ano. Portanto, a recessão ajuda, obviamente, a derrubar os preços, porém há aqui um trabalho sério do Banco Central no controle das expectativas. Tanto que, na minha avaliação, diante de uma inflação tão baixa, o Banco Central poderia e deveria ser mais ousado. Na última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a Selic foi cortada em 1 ponto percentual. No entanto, o Banco Central sinalizou que a partir da próxima reunião, esse corte deverá ser menor de 0,75 ponto percentual. Na minha avaliação, diante da recessão econômica e da queda da inflação, o Banco Central poderia repetir a dose nas próximas reuniões e continuar cortando a Selic em 1 ponto percentual. Lembrando que agora em junho, o Conselho Monetário Nacional vai definir a meta de inflação para 2019. E eu acho que a gente tem uma enorme possibilidade, uma enorme oportunidade de reduzir essa meta, que atualmente é de 4,5%, para 4% no ano de 2019. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com a cientista política e economista Lilian Furquim de Campos Andrade, da Fundação Getúlio Vargas. Lilian, no primeiro bloco a gente falou bastante de Reino Unido, de Estados Unidos. Queria começar no Brasil com uma pergunta que vem do Gilberto Santi. Ele pergunta, obviamente, se o dólar, ele pode pensar num dólar abaixo de R$3 para o próximo ano. Olha, acho difícil, inclusive, para fazer essa previsão até o fim do ano. Não, acho que a gente vai viver uma instabilidade muito grande, política, que vai interferir fortemente nas expectativas dos agentes econômicos. Então, acho muito difícil ter um dólar abaixo de 3, enquanto a gente não souber exatamente todas as informações que tem nas delações aí pelo futuro e a situação do atual presidente, o presidente Temer, até o fim desse ano, né? Havia uma expectativa muito grande com o julgamento do TSE que terminou na semana passada, que pudesse resolver essa crise política, e não era assim. O que você enxerga agora para as próximas semanas e próximos meses nessa instabilidade política que a gente está envolvido no Brasil?
Se esperava, obviamente, que as provas, dada a contundência das provas, o TSE cassasse a chapa Dilma Temer. E não foi isso que aconteceu. Quem acompanhou um pouco dos votos dos juízes, a gente pode perceber que claramente você teve uma influência da política, do contexto, né? Nem sempre isso é ruim. Né? A gente não pode dizer que nunca você tem influência na política, nas decisões dos agentes, e eles são atores, né? Então eles têm alguma influência. Ocorre que se esperava que a contundência das provas retirasse, ou seja, retirasse a chapa Dilma Temer. E aí a gente encaminhasse para o que está escrito na Constituição, que seriam as eleições de indiretas. Né? Isso não aconteceu, mas eu sempre procuro ver alguma coisa de positivo. Né? É importante a gente perceber que com a judicialização no Brasil, a gente começa a ver que o judiciário também não funciona tão bem quanto os demais poderes, o legislativo e o executivo. Era uma falsa ideia de que o judiciário era a nossa salvação. Né? Ele tem os seus defeitos também. Como em toda democracia, os poderes eles precisam funcionar muito bem. E demora para que isso aconteça. Não basta ter a Constituição de 88 para que a gente, a partir de uma lei positivada, todos os poderes comecem a atuar como deveriam. Né? Os checks and balances que toda democracia tem, os pesos e contrapesos de todas as democracias. Né? Esses conflitos sempre ocorrem, são naturais, mas obviamente quando seguem as regras institucionais, tradicionais, isso deveria se resolver, os conflitos tendem a se resolver. Só que no Brasil a gente está vivendo uma tensão muito grande. Né? O judiciário também precisa ser transparente, a gente precisa entender mais como funciona as diferentes camadas de decisão dentro dos tribunais. Isso tudo é por conta da juventude da nossa democracia? Eu acho que tem mais a ver com isso, né? Sem dúvida. Né? O Ministério Público, com a Constituição de 88, ganhou muito espaço, ganhou muito poder, isso não é ruim. Né? Mas ele não pode achar que está imune a críticas ou a controles. Né? Então eu acho que tem coisas positivas acontecendo no Brasil com as investigações em curso, mas a gente começa a ver que o tribunal que deveria julgar a chapa já não tem juízes que a gente acharia que deveriam ter, ou mesmo a gente espera que o Supremo Tribunal Federal comece a julgar para valer aqueles que têm foro privilegiado, que não é a instância, não é função da primeira instância. Né? Eu estou dizendo primeira instância lembrando do juiz Sérgio Moro. Então o STF tem um papel também muito importante para dizer, afinal de contas, essas pessoas que têm foro privilegiado e que se as provas mostrarem que devam ser condenadas, serão condenadas? Acho que essa é a celeridade maior, né? Até o próprio julgamento no TSE foi muito demorado, né? A gente passou por várias situações em que, se fosse feito isso um ano depois da eleição, talvez a gente não tivesse esse resultado. Talvez o TSE não tivesse tão sob pressão como teve agora. Né, as circunstâncias seriam outras, né, e talvez o resultado fosse completamente diferente. Né? O que me preocupa é o STF, e aí dar a resposta e dar a tranquilidade que a gente precisa para garantir a saúde das nossas instituições. Né? Então é importante que a gente veja também que o judiciário tem os seus problemas. E a grande caixa preta, né? Quer dizer, a gente também precisa reformar o judiciário, porque se a gente olhar coisas mais simples, é o que eu estou dizendo, que são dados disponíveis, o tipo de encarceramento que você tem no Brasil, a falha que a gente tem nesse sistema penal, né? Isso tudo é muito preocupante. Mas uma reforma do judiciário nesse momento não cabe, né? Não, ainda é difícil. No momento atual, acho que pouquíssimas são as reformas que a gente tem condições minimamente de dar andamento, de ter um andamento aí positivo, ou seja, de serem aprovadas. Mas pós 2018, com as eleições, eu acho que o grande tema pode ser uma reforma do judiciário, sim, para a gente aumentar a transparência. E eu acho que tem muita gente estudando aí o judiciário, mas não tem tanto espaço. E eu, com o protagonismo do judiciário no Brasil, eu acho que é uma grande oportunidade da gente observar o que está funcionando bem e o que não está. Essa independência entre os três poderes e essa briga entre eles é saudável? Eu acho que sempre tem que haver uma tensão, né? A democracia exige essa tensão, porque sempre um está querendo passar um pouco dos limites, tá certo? Então, quando há uma briga entre poderes, como por exemplo executivo, legislativo, que não é possível se resolver, o judiciário tende a ser aquele que resolve. Mas não há espaço para evolução do ponto de vista econômico, desenvolvimento, fora da política. Fora da política é a barbárie. Então a gente começa a ver que é muito difícil,
né? E para a democracia funcionar, ela tem que ser contestatória o tempo inteiro, né? Ela não pode ser tranquila. Os mares não podem ser muito tranquilos. Não quer dizer instável, né? A diferença é outra. Estou dizendo, sempre há tensões entre os poderes, porque sempre um está querendo ser o protagonista, né? E, obviamente, levar os seus interesses. Se todos eles estivessem dando tapinha nas costas uns dos outros, a gente podia estar desconfiado. Aí eu realmente estaria muito desconfiada dessa democracia, né? Não pode ser assim. Alguma tensão sempre existe. Para a gente fazer um resumo para quem está assistindo, bom, estamos vindo numa instabilidade política grande. O que a gente espera para a economia nesses próximos meses, sobretudo aqui no Brasil, que é onde a gente mais se preocupa? Acho que o grande trunfo ainda que tem o Temer é a equipe econômica. A equipe econômica está segurando o governo, é um grande ativo, né? Ela tem conseguido minimamente manter a inflação sob controle, a taxa de juros, eu acho que ela tende a ceder, uma vez que a gente tem a economia aí dando sinais de uma lenta recuperação, os preços sob controle, e eu acho que a gente vai ficar sempre esperando no próximo dia a notícia de uma nova delação, de uma nova operação. Então, é muito instável. E a gente pode até ter um governo que vai se arrastando até 2018. Tudo a depender do papel do PSDB nos próximos dias. O quanto o PSDB fica mesmo no governo. Fica ou não fica? Né? Eles é que vão porque está rachado, o PSDB está rachado. Então, se o PSDB mostrar sinais de que talvez se retiraria do governo Temer, com base de apoio, aí eu acho que vai ser cada dia mais difícil para o Temer aprovar qualquer matéria, ou mesmo vai aguentar até o fim do mandato, desde que não apareçam novas informações aí do ponto de vista de investigações, enfim. O que parece muito difícil, né? Porque o Antônio Palocci já falou que vai fazer a delação. Essa é a expectativa até para esses próximos dias. Essa é a expectativa. A gente está passando, a democracia brasileira está passando por um stress test, ou seja, um teste de estresse para ver o quanto o material aguenta, né, o peso, essas tensões. Mal ou bem, eu acho que a gente está se saindo, a gente está mostrando que a nossa democracia é forte. Não quer dizer que todas as instituições funcionam tão bem, mas eu acho que isso é uma grande notícia. A gente não pode esquecer o que era o Brasil há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então a gente não pode esquecer das coisas boas que a gente conseguiu até agora, né? A gente tem que atravessar a tormenta, né? Então esse é o momento. E pensar em 2018, quem que vai ser o grande, ou quem vai ser o líder que vai assumir essa tarefa de levar o país para finalmente um desenvolvimento claro e crescimento sustentável, que é o que a gente espera, né? Creio que esse nome a gente ainda não conhece hoje. Não. Lilian, obrigado pela sua presença e participação. Obrigada a vocês. E obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na semana de 12 de junho de 2017. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro das novidades da TV Dinheiro. Todo dia um conteúdo novo para você. Nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios, tchau!